Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom e abençoado fim de semana que se inicia hoje, sexta-feira, e vai até amanhã, sábado, a todos. Na meditação de hoje, falaremos sobre um Deus que sofre. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, tá? Quem quiser comentar nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. E que vocês se inscrevam agora no meu canal, tá bom? No canal do Senhor, aliás, eu sou só o mordomo administrador. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer uma oração. Querido Deus amado, que o Senhor me inspire neste momento, que o Senhor Santo me tome e fale através da minha boca, que seja apenas um instrumento, Senhor. Eu tenho ter sido semeador de missionário, Pai. Que não uma, nem 10, nem um milhão, mas todas as palavras que eu disser, seja ela quantas for, vem do Espírito Santo do Senhor. Que eu seja apenas usado, Pai. Que Ele me tome neste momento, Senhor. Ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossas vidas, para que todos estamos juntos no mesmo barco, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui juntos nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, sempre se teve a ideia, os ímpios, né, que os idólatras, né, que adoravam vários deuses, de que Deus não, não sofria, que Deus era poderoso, que Deus era criador da natureza, tinha o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus não sei do que, o Deus da guerra, o Deus não sei do que lá, né? né? Assim como hoje também nós temos, né, no caso dos santos existentes, né, tem o, o santo casamenteiro, o santo padroeiro, o santo não sei do que, o santo não sei do que, também temos. Cada um tem o seu, tem o santo das causas impossíveis, né, o São Longuinho, e, enfim. Mas todos acham que esses deuses são poderosos, mas não se fala de um Deus sofredor. Quando fala que um Deus sofre, impossível um Deus poderoso sofrer. Não. Deus sofre, né? E o Deus único, o Deus criador, que é o Deus verdadeiro, que ele já mostrou que esses deuses falsos, feitos de barro, de argila, de qualquer coisa que seja, nenhum foi capaz de detê-lo, né? Nós vimos ele atacar o Ra no Egito, viu atacar o Horus, viu atacar o Nilo, que era o Deus, viu ele atacar o Herpes, que era um animal, viu ele atacar com Rãs, que era uma deusa lá com cara de rã. Enfim, ele atacou todos os deuses egípcios, né? Mostrando que nenhum foi capaz de defender o Egito. Depois, através do profeta Elias, ele atacou os deuses lá, Baal e Aserá, né? Mostrando que eles não foram capazes de fazer o fogo descer do céu, e Deus fez o fogo descer do céu. Nas guerras, né, que foi feito lá, comandados primeiro por Moisés, depois por Josué, nós vimos que nenhum dos deuses daqueles povos pagãos foram capazes de impedir o povo de Deus de assumir as terras que eram deles por direito, né? Então, queridos irmãos, nós vemos o quê? Que Deus já nos demonstrou a força do seu poder, que nada é capaz de impedi-lo de fazer alguma coisa. Só que ele sofre. Deus sofre quando ele vê um filho justo dele, um filho obediente sofrendo. Ele sofre ao ver um filho desgarrado. Ele sofre e vai sofrer muito quando ele vê um dos seus filhos morrendo, morto. Você vê Jesus, quando ele viu o filho da viúva, ele morto, ele chorou, né? Então, ele sofre a ver um filho perdido, principalmente aquele morto se for perdido, né? Jesus vai sofrer, vai chorar quando ele ter que jogar todas aquelas pessoas no lago de fogo e enxofre. Ele vai chorar e ver aquilo lá, porque ele vai chorar. Deus sim tem sentimentos, ele sofre sim, né? Ele é um Deus que sofre, né?
E ele sofre ao ver os seus comandares. Você acha que Deus não sofreu ao ver o povo de Israel se rebelando contra ele? O povo que ele escolheu, adorando outros deuses, traindo ele com outros deuses, porque ele já demonstrou para a gente na Bíblia que adorar outros deuses é equivalente a um adultério divino, né? Ou seja, ele tem o nós como, adorando como se fosse uma traição, um adultério realmente, né? Isso é comparado na Bíblia. Então você imagina a pessoa que foi traída, você, seu cônjuge te traiu. Você seria capaz de perdoar, né? Você seria capaz de sofrer, não por ter sido traído, mas por estar olhando para aquele traidor e chorar porque está vendo ele sofrendo, porque está vendo ele no caminho errado, se destruindo, porque viu que ele morreu, né? Pois Deus sofre por isso. Deus sofre por isso, né? Ele chora ao ver aquele. Por quê? Porque todos, ele considera todos nós seres humanos como seus filhos. Né? Muitos falam, quem é batizado é filho, quem não é criatura. Não, todos os seres humanos são filhos de Deus. Ele considera-nos como seus filhos, porque ele nos criou. Todos somos filhos. Agora, tem aqueles filhos obedientes e tem os filhos desgarrados, os filhos rebeldes, né? Deus, ele foi tão maravilhoso, tão perfeito, que ele criou o ser humano perfeito à semelhança dele. Mesmo depois, quando Adão e Eva abandonaram a Deus, preferiram a árvore da vida, Deus não nos desamparou. Tanto que quando Caim faz lá o sacrifício, Caim e Abel fizeram o sacrifício, né? O de Abel foi aceito e ele se manifestou. Mesmo depois de toda essa traição, ele chama Noé, vendo toda aquela traição do mundo, aquele povo todo desgarrado, ele chama Noé, manda construir a arca e refaz o mundo. Depois, novamente, começou de novo o povo a atrair a ele. Ele levanta Abraão e dele constrói essa nação que é Israel. É descendência de Abraão, né? E aí o povo também, Israel, também se desviou um pouco do caminho, foi escravizado, ele vai lá, tira aquele povo do Egito e tenta levar ele para uma terra boa, que manda leite e mel, com um café de uva que precisou de 4 pessoas para carregar. Estava lá. Mas eles, mais uma vez, abandonaram o Senhor. Tiveram que ser punidos, né? E ele levou depois os descendentes desse povo para Israel, deu a terra a eles. Mas esse povo também se desviou dele. Várias vezes ele mandou vários, levantou vários juízes para defender esse povo, mas não adiantava. O povo chega ao limite de rejeitar o próprio Cristo como rei e escolher um rei humano. E aí esse rei humano vai trocando, passa rei, passa outro, vem outro, começaram a fazer o que era errado, dividir o reino, e aí dois, e continuaram a fazer as coisas erradas até o fim, e até hoje, né? E Deus sofre com tudo isso. Ele não se alegra nada disso. Ele não se alegra de ver os ímpios, os que fazem as coisas erradas, morrendo e nem um pouco sofrendo. Pelo contrário, ele sofre junto, né? Então Deus, sim, ele é um sofredor, né? Ele sofre, né? Ele só vai ter paz e realmente vai deixar de sofrer quando chegar o fim de tudo isso. Depois que os ímpios tiverem sido destruídos definitivamente, ele vai sofrer. Mas um tempinho ainda, também para se livrar desse sentimento de ter que destruir, né? Mas ele sabe que foram eles que escolheram aquilo, não foi ele que escolheu isso, né? Assim como seus anjos e o próprio Satanás. Você acha que ele vai ficar feliz em destruir os demônios de Satanás? Claro que não, porque eles são filhos dele também, ele também criou esses seres, entendeu? Ele sofre ao ver o que Satanás está fazendo. Ele sofreu ao ser obrigado a expulsar Satanás do céu. Deus é sofredor, ele sofre, né? As pessoas pensam que Deus vive no céu na mordomia, no luxo, na fartura e na felicidade. Não, lá tem sofrimento também, muito. Porque ele sofre ver o que está acontecendo aqui. Ele não criou esse mundo para isso que está acontecendo. Ele não criou essa violência toda, né? Como você acha, por exemplo, que Santos Dumont sentiu quando ele viu o avião que ele tanto se esforçou para criar
sendo usados na Segunda Guerra Mundial. Ele se sentiu tão revoltado com aquilo, sofreu tanto, que ele não suportou a pressão e se suicidou. Né? Aqui perto do meu sítio passam uns tubos, uns canos. Ele vem lá depois de Biritiba Sul, sabe de onde que ele vem? Né? Biritiba Sul é um bairro aqui de Mogi, né? Já mais próximo de Bertioga. Então ele vem naqueles canos, vai passando e passa aqui perto do meu sítio, ele vai até São Paulo. Né? Ele vai até São Paulo. E esses canos foram criados por um engenheiro. Um engenheiro, se ele é alemão, não é brasileiro. E ele falou que ele conseguiria levar água daqui para São Paulo, da região para São Paulo. Né? Muitos duvidaram dele. E ele então começou a obra. Imagina, leva quantos quilômetros de cano, de coisa precisou, até chegar lá essa água. E aí, chegou o dia da inauguração dos canos. Quando abriram o registro, a água não chegou lá em São Paulo. A água não chegou. Ele ficou tão chateado, aqui, tão triste, tão decepcionado, que ele também não suportou e tirou a própria vida. Depois disso, foram averiguar. Tinha um registro fechado no caminho. Quando abriram aquele registro, a água chegou em São Paulo. Como um criador de algo sofre quando algo não dá certo. Esses dois gênios, Santos Dumont e esse outro engenheiro, que eu não sei o nome, que criaram essas duas coisas, foram perder a própria vida. De tanto sofrimento por ver as suas criações. Uma não deu certo, não deu certo, e o outro vendo a sua criação ser usada para o mal, na guerra. Agora você imagina Deus vendo suas criaturas guerreando, se matando, fazendo mal às pessoas. Você acha que ele também não sofre? Né? Mas mesmo com todo esse sofrimento que todos nós causamos a ele não deseja o nosso mal. Ele não deseja o nosso mal. Pelo contrário. Ele ainda deseja nos salvar. Ele ainda foi lá e morreu na cruz por nós. Se fez na parte da Trindade, Jesus Cristo se fez carne, se transformou no ser humano, morreu por nós naquela cruz para nos dar uma oportunidade de salvação. Nenhum de nós merecíamos a salvação, nenhum. Nem eu, nem você, nem ninguém. Todos pecamos, todos erramos. Nenhum de nós merecia a salvação. E, no entanto, ele veio e ainda deu essa oportunidade. Já pensou nisso, meus irmãos? Nós sofrer esse Deus, tanto que ele sofreu esses anos todos, da criação do mundo, um ser humano. E aí, agora, ele vai e ainda morre por nós, naquela cruz, sofre o que ele sofreu, né? Fome, tentações, tudo, chicoteado, surrado, coroa de espinho na cabeça, né? Depois teve que carregar a cruz pesada, não suportava mais. Simão, o Cirineu, né? Pegou, ajudou a carregar a cruz, depois foi crucificado, morreu naquela cruz. Tudo para quê? Para nos dar a oportunidade de salvação, para nos dar a oportunidade da vida eterna. Meu amigo, quer mais amor do que isso? É esse o Deus que eu quero seguir. O Deus que sofre, o Deus que sofre com todo o mal que está sendo acontecendo neste mundo. Mas o Deus que ao mesmo tempo que sofre, morre por nós na cruz para nos dar a oportunidade de estarmos com Ele ainda. Mesmo sofrendo o que está sofrendo, Ele ainda nos perdoa. É esse Deus que eu quero seguir. E é esse exemplo que eu também quero seguir. Perdoar aqueles que me fizeram mal. Porque se Deus é capaz de perdoar tanto mal que a humanidade está fazendo, quem sou eu para não perdoar um simples errinho que alguém cometeu comigo? Quem sou eu para dizer se eu vou perdoar alguém ou não? Eu não tenho esse direito. Não tenho, não. Eu não posso perdoar. Eu não posso não perdoar. Porque eu só faço a coisa errada.
né? Então eu não tenho como não perdoar, porque Deus ele é muito maior do que tudo. Se Ele pode perdoar, eu também posso. E esse é o exemplo que Ele nos deixou, porque nós seguimos o seu exemplo. Jesus Cristo perdoou todos que fizeram mal a Ele. Estevão, antes de morrer, perdoou aqueles que estavam apedrejando, matando Ele. Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para agir diferente desse Deus maravilhoso? É esse Deus que eu quero encontrar na vida eterna. É por isso que eu tento seguir a vontade dEle. Faço o possível para servir o Senhor. É esse Deus que eu quero encontrar na vida eterna e dar um abraço. Então, é por isso que eu sirvo o Senhor. É por isso que eu tento ser obediente, seguir os mandamentos e as leis. É por isso que eu abri mão da minha vontade para seguir a vontade deste Deus. Porque eu quero estar naquela vida eterna, para poder abraçar esse Deus maravilhoso de amor, de afeto, e dizer para Ele, muito obrigado. Poder dizer na frente dele, pessoalmente, não só falando aqui, eu sei que ele vai me ouvir, mas eu quero poder falar, abraçar e agradecer pelo que ele fez por nós. Porque ninguém merecia. Ninguém. Nós todos merecemos a morte, pois o preço do pecado é a morte. Mas ele teve misericórdia de todos nós. E isso me faz ter misericórdia do meu próximo também. Tá certo? Então não pense que Deus não sofre, que Deus não, ele sofre sim. Porém, ele é misericordioso o suficiente para nos dar o direito a se arrepender. E eu quero estar junto com o povo que vai viver com ele, lá na vida eterna. Eu não quero estar na morte eterna. Eu quero poder estar com ele. E por isso eu sirvo o Senhor. Por isso eu sigo os seus mandamentos, as suas leis. Abro mão de comer coisas que eu gosto, porque era proibido pelo meu Senhor. Por isso é que eu procurei o caminho de Deus. Quando eu quis procurar, eu queria a verdade. Eu encontrei a verdade, ela me libertou. A verdade nos libertará, ela me libertou. Hoje eu sou muito mais forte, muito mais determinado, muito mais firme. Não deixo me derrubar, não deixo nada me ofender. Sou muito mais forte do que eu era antigamente. E os gatilhos que me enfraquecia, hoje eles estão desarmados. Estão, se aperta ele, eles não fazem mais, não tem mais nenhuma função. Eles estão desativados. Essa é a palavra, desativados. Tá certo? Porque eu sou cada vez mais forte. Cada vez, nada faz mal a mim. Nada, nada. Tá certo? Muito obrigado, meus irmãos. Vamos para a oração de encerramento. Que Deus amado, que o Senhor esteja conosco, nos usando e iluminando, Pai. Que Deus possa nos ajudar, Senhor, nos guiar, meu Pai. Que Deus esteja junto conosco, possamos crescer e evoluir ao lado do nosso Senhor. Obrigado, Senhor, que nós possamos fazer jus merecimento a esse sacrifício que Jesus fez por nós. E que aqui, que sejamos juntos nessa vida eterna maravilhosa, podemos abraçar a Ti e agradecer por tudo que nós fizemos, por tudo que vocês fizeram por nós, essa Trindade maravilhosa, pois nós não merecíamos nada disso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que Deus abençoe a todos nós. Que aquelas pessoas que estão me ouvindo, sejam inscritas no meu canal ou não, e as que não estão me ouvindo, mas estão inscritas no meu canal, e estiverem trabalhando nesse momento, que possam voltar para casa em segurança. Que Deus abençoe e traga as pessoas firme e forte para casa, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu agradeço e glorifico, Pai. Seja sempre conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa nos guiar e abençoar. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Ora e peça em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos sempre, tá bom? Um maravilhoso fim de semana, que teremos sábado abençoado, que vai começar daqui a pouco no pôr do sol. Tá certo? Sirvam ao Senhor. Mostre toda a sua gratidão por Ele, guardando o seu dia de guarda, obedecendo os seus mandamentos, seguindo as suas orientações. Vai ser bom para você e você vai estar sendo grato por um sacrifício que foi feito tão grande que nenhum de nós conseguimos captar completamente esse sacrifício que Ele fez. Tá certo? Falou, queridos irmãos. Deus abençoe a todos.